Tá Seja bom. muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Ô, gente, primeiro quero agradecer a Abrafesta pelo convite. Eu tenho falado muito na Abrafesta nesse momento de pandemia, da necessidade que a gente precisa de representatividade. A gente viu aí setores muito mais unidos, justamente porque nós descuidamos disso, né, nos últimos anos. E foi muito importante, né, essa união e esse crescimento da Abrafesta nos últimos meses. Eu acho que a gente tem que levar isso a médio e longo prazo, sabe? Não sermos tão imediatistas. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, me associei também à Abrafesta, porque eu acredito que o papel associativo ele é muito relevante, né, na construção de um setor mais profissionalizado. Então, é uma das coisas que eu acho que realmente o nosso setor de eventos, principalmente eventos sociais, né, que é um setor muito afetado sempre, porque é uma coisa que é algo que não é essencial para a sobrevivência, que pode ser adiado, que pode ser reduzido. Então, qualquer crise impacta diretamente, diferente de outras áreas da economia, né? Então, quero me apresentar de novo, eu só falei no início, eu sou a Maíse, eu sou empresária já há 10 anos, e quando eu fui me casar, eu me deparei com esse mercado, eu vim do varejo, eu sou engenheira civil e economista, mas eu já comecei a empreender no varejo, e quando eu fui para o mercado de eventos, eu me assustei muito com a informalidade. Eu falei, poxa vida, não é possível que a gente não tenha uma estrutura, né, algo que seja realmente sólido dentro do mercado de eventos, e que o consumidor possa ficar um pouco mais tranquilo para poder contratar, enfim. E aí eu criei a Vestidos de Branco, que é uma plataforma de negociação entre noivos e fornecedores. A gente já está há 6 anos em BH. Mineiro, gente, é um pouco menos arrojado que o paulista, enfim, a gente freia muito. Já falei que ia para São Paulo todo ano, a Maíra está por aí. A Maíra foi uma das primeiras assessores que eu conversei em São Paulo. Acho que foi uns 3 anos atrás. Ano que vem eu tô, ano que vem eu tô. E quando eu falei que esse ano a gente ia estar, a gente pagou a casar e tudo, me vem essa pandemia. E realmente a gente teve que adiar mais um ano aí os nossos planos, né? E muita coisa a gente aprendeu nesses 6 anos. Como eu tenho uma ferramenta para o fornecedor, nesses 6 anos, eu fico numa posição muito privilegiada, porque é como se eu conseguisse olhar de fora as deficiências que acontecem na gestão comercial das empresas. E eu vejo nitidamente como que as empresas deixam escapar mesmo o grande trunfo que elas têm, que são os leads, ou seja, os potenciais clientes que já chegam para eles. Existe uma falta de organização, existe uma falta de estrutura nas mensagens que são trocadas com os clientes, seja por e-mail, WhatsApp, telefone, o canal não importa, mas não existe uma rota. Então, o cliente vai te perguntando as coisas e você vai respondendo, você vira praticamente um atendente, né? Não um negociador. E por que isso acontece? Né? Aí eu comecei a analisar, diferente do varejo, que a gente tem que ter a negociação diária, a gente atende volume muito grande de clientes no mesmo dia, então você tem a chance de você ir melhorando a negociação. Os tickets médios dos eventos são maiores, então vocês não atendem um grande fluxo de cliente. E a maioria dos fornecedores são técnicos. Então você tem um excelente fotógrafo, uma excelente assessora, um excelente DJ, um excelente decorador, que são técnicos, são muito bons na entrega, porém não são vendedores. E eu ouvia muito os fornecedores, né? Eles contratavam a minha plataforma, e isso vale para qualquer plataforma, para qualquer evento que você faça, até para uma conta de Instagram. E no final eles falavam, mas eu faço, mas não dá resultado, isso não dá resultado, isso não dá resultado. Eu falava, gente, tem alguma coisa estranha, porque a gente desenvolve um negócio para dar resultado, não dá resultado, em algum lugar aí tem algum erro acontecendo. E aí, ao longo desses 6 anos, eu fui ficando cada vez mais próximo do fornecedor. Eu falei, gente, eu preciso criar alguma coisa que eu possa realmente ajudar o fornecedor, né? Eu atendo noivos, eu tenho 7 negócios, e em 2 deles eu atendo noivos diretamente. Um é aliança e anel de noivado, e o outro é chá de lingerie, enxoval de lingerie. E a gente consegue trabalhar, eu consigo trabalhar como funcionária, fazendo todo o cadenciamento de mensagens pelo WhatsApp. Eu consigo ter um fechamento muito relevante, sem grandes investimentos, sem participar de todas as feiras que estão por aí, sem participar de fazer investimentos absurdos. Simplesmente trabalhando o orçamento que já chega. E que naturalmente vocês perdem muito, tá? Então, ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo uma metodologia para mim, pela minha necessidade, que toda vez que eu trocava alguém do meu comercial, eu demorava uns 4 meses para ficar bom de novo. E às vezes dava uns 6 meses a menina saía. Eu falava, gente, eu preciso ter uma metodologia que seja mais fácil eu ensinar
exatamente o que eu quero. Então, eu comecei a construir isso para mim primeiro. Depois eu comecei a passar isso para os fornecedores mais próximos, né, que são os que utilizam a minha plataforma. E, por fim, eu, de fato, hoje tenho um curso só para isso, né, que é o cadenciamento, chama Fluxo de Cadência. Ele é um curso que serve para qualquer área, só que a gente tem um módulo específico para o mercado de evento. Por quê? Parem para pensar. O grande problema, né, do nosso mercado, e quando você fala da parte comercial e de marketing, é que nós não temos recorrência. O que significa isso? O seu cliente consome de você praticamente todos, tá? Uma única vez. Então, você faz um esforço muito grande para atrair esse lead, o potencial cliente. Ele se torna seu cliente, mas ele não fica consumindo de você sempre. E isso faz com que a gente despenda energia, dinheiro, uma velocidade muito maior do que o varejo. E aí, quando alguém do marketing ou de vendas vem ensinar algo para o mercado de eventos, né? Tem curso online, hoje você tem conteúdo gratuito, conteúdo pago, distribuído de todas as formas na internet. E aí as pessoas falam, não, o meu curso vale para qualquer setor, qualquer segmento que você atue. Muito cuidado, porque o nosso mercado ele requer uma atenção especial, porque nós não temos recorrência. Então, o marketing feito e qualquer técnica de vendas e negociação feito por uma loja de rua, por um escritório de advocacia, para um salão de beleza, ele não pode ser adaptado para o mercado de eventos, porque você não tem a volta desse cliente, tá? Então, às vezes eu vejo os fornecedores muito aflitos por gerar conteúdo, por quê? A gente tem que gerenciar nossas empresas, a gente tem que fazer o comercial das nossas empresas, administrativo, financeiro, gestão de marketing. Às vezes você terceiriza uma parte, mas você fica naquela ânsia, porque todo mundo está falando com você. Você tem que gerar conteúdo, Gente, gerar conteúdo é uma atividade que requer muita dedicação. Eu sei disso porque nos meus 7 negócios eu gero conteúdo nos 7 negócios. No Trust, vocês podem começar a me seguir, por favor. Certificado Trust, a gente gera um conteúdo inédito por dia. Agora, por que eu tenho que gerar um conteúdo inédito por dia no certificado Trust e eu não preciso gerar um conteúdo inédito na Vestida de Branco, apesar de publicar todos os dias? Porque os meus noivos que estão lá, daqui a 2 anos não me seguem mais. Se ele ficar seguindo é porque ele gostou muito da plataforma, mas não faz sentido, ele não consome mais, ele já casou, ele não tem interesse naquele assunto, tá? Então, eu posso voltar com conteúdos que foram relevantes lá atrás e colocar de novo. Então, não preciso ficar naquela loucura de produção de conteúdo. Por que eu estou falando de conteúdo? Eu não vou tocar nesse assunto, porque o meu negócio aqui é negociação. Porque eu vejo o fornecedor gastando energia no lugar errado. Se você não coloca dinheiro no seu caixa, se você não tem certeza que o coração da sua empresa, que é a parte comercial dela, está te gerando a melhor taxa de conversão em relação àqueles orçamentos que você recebe, você fala assim, olha, eu recebo 10 orçamentos por dia. Desses 10, eu consigo converter 7. Se você não chega no nível de alta performance, tá? Você tem que cuidar do seu coração, do coração da sua empresa. Ou porque você está atraindo lead errado, pessoas que não têm perfil para sua empresa, ou você está fazendo a gestão errada, ou o seu diálogo, a sua comunicação, as suas mensagens, seu script está péssimo. Então, você tem essas 3 alternativas, não tem uma quarta. E eu posso afirmar para vocês que a grande maioria deixa dinheiro na mesa mesmo, sabe? Escorrer pelo ralo, simplesmente porque não olha para o coração da empresa, que são esses leads que já chegam. Quem que são essas pessoas, gente? Quem te pede orçamento. É mandar de uma forma errada, de uma forma sem conexão, enfim. É sobre isso que a gente vai falar, tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o script, é o esqueleto, na verdade, script não, é o esqueleto do fluxo de cadência. Esse cadenciamento de mensagens, deixa eu só mover isso aqui para ele tirar do... Esse cadenciamento de mensagens é feito de acordo com várias etapas que toda e qualquer negociação possui. Desde quando você compra um sorvete até quando você compra uma mansão, tá? Qualquer uma dessas compras passa por essas etapas. Acontece que compras altas, você tem essas etapas diluídas e você fica mais tempo em cada uma delas. E quando você vai comprar um sorvete, você às vezes passa por essas etapas muito rapidamente, tá? Mas todas as etapas são fundamentais em qualquer processo de negociação. Então, eu vou começar, antes de eu entrar nessas etapas, eu quero só mostrar para vocês a dinâmica. Então, o que é o cadenciamento de mensagens? Você recebe o orçamento. Nesse orçamento, você tem o primeiro contato com o seu cliente. Eu vou falar aqui do receptivo, tá, gente? Que é, geralmente, a grande maioria dos orçamentos que vocês têm. Que é quando você fica esperando alguém entrar em contato. Você vai fazer uma primeira abordagem com esse possível cliente, com esse lead. Eu não vou ficar explicando toda hora o que é lead, não, porque agora eu acho que vocês entenderam, né? Lead é o potencial cliente, não é cliente. Ele ainda não fechou contrato com você. Então, você vai ter o primeiro contato com esse lead. Então, é muito importante
você ter uma primeira impressão muito bem feita. Então, você tem formas de fazer isso, tá? Para que não fique só a sensação de que você não tem conexão com o desejo do cliente, você não se conectou com o que ele precisa, tá bom? E depois você tem a sondagem, que é muito importante, e que às vezes as pessoas, nesse primeiro contato, elas pulam a abordagem. A pessoa te pergunta assim, olha, você tem... quanto que é a filmagem, a fotografia, enfim, vamos supor que eu estou olhando fotografia. Quanto que é para você fotografar no meu casamento um dia tal? Aí a pessoa já responde assim, onde que é, quantos convidados que tem, para poder... Gerou conexão nenhuma com o lead. É simplesmente algo mecanizado. Esse mesmo fornecedor que faz isso é o mesmo fornecedor que reclama depois e fala assim, ah, mas eu invisto em feira e não me dá retorno, eu invisto em blog e não me dá retorno, eu invisto em plataforma e não me dá retorno. Por quê, gente? Porque ele não está preocupado com a conexão. É o mesmo fornecedor que às vezes reclama que cliente só está atrás dele por causa de preço. Lógico, olha a forma que ele se posiciona. A partir do momento que você faz uma sondagem sem ter uma abordagem anterior com o seu cliente, você está vendendo, você corre o risco de se colocar como produto de prateleira. O que é produto de prateleira? Se você vai comprar um sabão em pó, por exemplo, o Omo, e você tem o hábito de comprar em 2 supermercados. Se um está R$5 mais caro do que o outro, você acaba preferindo comprar no que está mais barato, afinal é o mesmo produto. Então, se você não tem uma abordagem que gere conexão com o seu cliente, você automaticamente transforma o seu produto ou serviço em um produto de prateleira. Então, não reclame se o cliente está atrás de você por causa de preço, porque você está se posicionando dessa forma. Você está falando com ele que você só precisa de alguns dados para dar o preço para ele. Ou seja, você não gerou conexão e não mostrou para ele o real valor do seu trabalho. Então, a forma de você responder, né, seja um bom dia, uma boa tarde, gerar conexão ou não, perguntar ou não, já dita ali o que o cliente acha de você, o que o lead acha de você, tá? E aqui você tem algumas etapas. Então, a gente tem a abordagem, a sondagem, até a gente enviar a proposta. Que é outro ponto que eu vejo os fornecedores errando muito, tá? Eles mandam proposta de 6, 7 páginas que ninguém lê, as pessoas simplesmente abrem o arquivo, vão para a última página, olham o valor, depois, eventualmente, eles passam o olho em alguma coisa ali em cima que faça sentido para ele. Por quê? Porque essa técnica de você colocar o preço no final é uma técnica ultrapassada, que era quando você tinha negociação apenas no presencial, você mostrava ali o seu trabalho e no final você falava o seu preço. A pessoa está na sua frente, ela vai ter que esperar você passar por todo esse processo, concorda? Acontece que quando você envia um PDF, ela não vai ler aquilo tudo. Se você não conseguiu passar para ela, na sua conversa, na sua conexão com ele, os seus valores não é no PDF que você passa. E aí ela vai chegar, vai imprimir. Quem aí já recebeu proposta de qualquer serviço? Advogado, projeto arquitetônico. Eu, toda vez que eu recebo, a primeira coisa que eu faço, inclusive eu recebi um sexta-feira e fiz a mesma coisa. Fui lá para o final, olhei o valor, depois eu passei um pouco ali para ver se tinha algum exemplo, algum Instagram dele e pronto. Eu não li a proposta dele toda, tinha 7 páginas, eu não vou ler. Eu fui direto para o preço. Por quê? Porque ele já gerou conexão comigo e já fazia sentido, eu já queria contratar o serviço dele. Então, fazia todo sentido para mim, ele já demonstrou o valor da empresa, do produto dele e do trabalho dele. Eu não preciso de um PDF para poder me convencer a isso, tá? Então, uma das técnicas que a gente usa hoje é o one page. O que é? Tentar compilar todas as informações essenciais que você precisa para mandar um orçamento em uma única página. Eu sei que às vezes fica difícil, mas esse é o ideal. As pessoas precisam de ter algo mais rápido. A conexão tem que ser gerada de outra forma, não é em páginas e páginas de um PDF, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui que eu abri o chat sem querer. Primeira coisa que é importante vocês entenderem. Nesse processo de negociação, a gente tem o sistema límbico, que é muito importante a gente entender essa parte do cérebro, tá? Nós, seres humanos, diferentes do cachorro, do macaco, enfim. A gente tem o sistema límbico e o neocórtex. O neocórtex é o responsável, tá vendo? Essa parte amarela aqui, ó. Ele é o responsável por toda a parte de raciocínio, de trazer a lógica para as suas decisões. E a gente acha, né, que as nossas decisões são tomadas por essa parte. Porém, a gente tem uma outra parte que se chama sistema límbico. Assim como os outros animais, que tem a parte neural desenvolvida, essa parte do sistema límbico é, de fato, a parte que te faz tomar as decisões, que é o seu desejo, é a sua vontade. E quando a gente fala de mercado de eventos, a gente está falando de desejo. Dificilmente você tem eventos para realizar um outro tipo de necessidade, que é a dor. Por que eu estou falando isso? Porque todo ser humano toma a decisão dele ou por dor, ou necessidade, no caso, ou por desejo.
Então, o nosso mercado, eu já falei de uma característica muito importante, né? Não temos recorrência para o mercado de eventos sociais. Ele não fica casando todo ano, fazendo bodas todo ano. A outra característica do nosso mercado, nós vendemos por desejo, nós não vendemos algo necessário. Então, a linguagem que você tem que adotar é para realizar um desejo. Por mais que a razão seja necessária, você precisa mostrar para ele que é necessário aquilo, que ele tem que raciocinar com aquilo, mas o apelo seu principal tem que ser baseado no desejo. E tudo isso está diretamente relacionado com o sistema límbico, tá? Então, você tem formas de fazer isso, ferramentas de fazer isso, tá? Por quê? O seu sistema límbico é o que faz você tomar as decisões. Quando você está no shopping e vê uma roupa na vitrine e você nem olhou o preço, você se imaginou vestindo aquela roupa, ali você já tomou sua decisão de compra. Você vai chegar na loja, vai perguntar o valor, se tem desconto à vista, qualquer forma de pagamento, e você pensa, posso comprar, será que eu não compro? Você sai da loja, você começa a tentar forçar com que seu neocórtex tome a decisão, mas quando, na verdade, você já sabe a decisão. Então, é muito importante que a gente possa repensar que o sistema límbico é que toma todas as decisões, tá? Então, no sistema límbico, ele vai conduzir as suas decisões. Então, de novo, lá no shopping, quando você olhou aquela roupa na vitrine, você toma ali a decisão de ter comprado aquilo ou não. Por mais que você tente raciocinar sobre esse assunto. Então, eu quero trazer para vocês um tipo de técnica muito utilizado no marketing. Isso aqui não é novidade, tá, gente? Isso aqui é estudado em qualquer pessoa que faça marketing, publicidade, relações públicas. Todo mundo que passou por essa parte, algum desses cursos, estudou isso aqui. Que são os gatilhos mentais. Eu não vou aprofundá-los neles, né? Porque eles são uma ferramenta que está disponível para vocês. Lá no meu Instagram eu tenho vídeos especificamente trazendo exemplos de cada gatilho mental. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá no destaque que tem os gatilhos mentais, tá? Eu produzo muito conteúdo, gente, gratuito. Então, por mais que a gente consiga falar aqui 1h30, se eu ficar entrando em cada um dos itens, eu vou ficar aprofundando demais e vou sair do assunto principal, que de fato é a negociação, tá? Então, vamos lá. Os gatilhos mentais, o que eles fazem? Eles são ferramentas que você consegue ativar o sistema límbico diretamente e fazer com que o seu cliente tome a decisão mais rapidamente. Então, quem que utiliza os gatilhos mentais? São vocês no processo de negociação, e eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, tá? E por que eles são importantes? Porque venda é diferente de negociação. O que é venda? Venda é quando você vende um produto de prateleira, você vende até aquilo que você não acredita, até aquilo que você não compraria, você consegue vender. É o famoso vendedor que vende avião caindo, são expressões que a gente usa assim, né? É aquele vendedor que às vezes você tem um amigo que começa a vender alguma coisa, principalmente esses multinível, sabe? Você começa a ficar meio que com preguiça da pessoa, porque ela começa a te empurrar uma coisa que você não está afim de comprar. Isso é vender, isso é ser um vendedor. Agora, estratégia de negociação é outra coisa. Estratégia de negociação, você escuta o que seu lead tem desejo, no caso, desejo aqui, né? Porque a gente está trabalhando os desejos, não a necessidade. Você escuta o que seu lead tem desejo e tenta sanar esses desejos deles. Então, é muito importante vocês entenderem que venda é completamente diferente de negociação. E por isso que a gente tem que utilizar outras ferramentas, os gatilhos mentais, e eu uso os sistemas representacionais da PNL também para isso. Então, olha só, para você montar uma estratégia, né, um fluxo de cadência de mensagens, primeira coisa que eu dou a dica é vocês vão utilizar ou um CRM, ou uma planilha, ou o WhatsApp Business. Vocês podem utilizar uma das 3 ferramentas. Então, vocês não precisam ter todo um CRM implantado na empresa. Qual que é a ordem de prioridade que eu aconselho, tá? WhatsApp Business, quando você estiver fazendo tudo bonitinho e ele já estiver funcionando bem para você, porque ele tem 8 ferramentas muito importantes para isso, aí você passa para uma planilha e, por último, você coloca um CRM. Se você não consegue se organizar no WhatsApp Business, com as etiquetinhas lá que você vai trocando em que ponto que você está em cada negociação com o seu cliente, você vai ter muita dificuldade de usar uma planilha e, consequentemente, usar um CRM. São etapas que a gente faz, tá? Então, aqui, certamente, vocês vão ter fornecedores aí que fazem o controle numa agenda, que fazem numa planilha, que fazem no WhatsApp Business, mas a técnica que eu vou dar é a mesma, tá? Ela só vai mudar de acordo com o canal que você vai utilizar e de acordo com a forma que você vai controlar essas informações, tudo bem? Então, vamos lá.
Primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem, levantem os dados de vocês. Eu sei que, às vezes, alguns fornecedores se perderam aí na pandemia. É o caso aqui, né, de alguns fornecedores que eu acompanho. E nesse momento que eles se perderam, as mensagens ficaram ali jogadas no WhatsApp, eles não sabem direito quantas pessoas pediram orçamento esse ano. Então, fica, às vezes, difícil realmente. Mas o ideal é você saber quantos orçamentos você enviou nos últimos meses, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você tem quantos orçamentos você enviou e quantos contratos você fechou, você consegue ter uma taxa de conversão. E aí, se você implanta qualquer melhoria, seja o fluxo de cadência que eu vou ensinar para vocês agora, como qualquer outra ferramenta, você consegue perceber claramente a evolução, né, do que você está implantando. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa é levantar dados. Mas se você tem muita dificuldade, você não tinha uma planilha, um CRM, ou não utilizava as etiquetas do WhatsApp Business para poder fazer esse controle, né, e não tem essas taxas, não para por aqui e não pensa assim, eu vou fazer isso aqui mês que vem, semana que vem. Se está muito difícil, já começa no passo 2, tá? Não está fácil de vocês terem. O que é estar fácil, gente? Se em meia hora você não consegue determinar a sua taxa de conversão, esquece o passado, reseta e começa de novo, tá? Porque senão a gente fica sempre com aquela sensação realmente é frustrante você perceber que você não consegue dar conta e que você está sem o controle da situação. Então, reseta, começa de novo. Então, outra coisa que a gente vai escolher é o canal. Eu vou dar dicas aqui muito focado no WhatsApp, porque hoje é o canal que a grande maioria dos clientes finais preferem, quando não é evento corporativo, né? Mas quando é consumidor final, eles preferem os canais. Então, o canal que eles preferem é o WhatsApp. Então, eu vou dar dicas aqui mais úteis para o WhatsApp, mas você pode adaptar para o canal que você quiser, tudo bem? Depois, então, a gente vai entrar aqui nos scripts, a gente testa os scripts, que são mensagens prontas, mas que você adapta para cada cliente no final. Aí você testa com mais ou menos 10 clientes, 10 leads, depois você melhora essa mensagem, testa com mais ou menos 20 leads, melhora de novo, e a partir desse momento você consegue automatizar, inclusive no WhatsApp, essa ferramenta é gratuita. Então, o WhatsApp hoje ele oferece 8 ferramentas que são essenciais para você utilizar, tá? Eu posso até fazer a listagem depois para vocês e pedir para o pessoal da Brafesta mandar, tudo bem? Então, olha só. Aqui as taxas são muito interessantes a gente analisar. A gente tem 2 tipos de taxa de conversão. Geralmente, o fornecedor, ele sabe qual que é a taxa única dele. E como a gente tem algumas peculiaridades no mercado e um tempo de negociação mais longo, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai comprar um produto, você no supermercado, por exemplo, mesma hora que você entrou, em uma hora você foi lá, tomou todos os seus processos de compra, né, suas decisões de compra e comprou o produto. Ou seja, em uma hora está resolvido. E a gente sabe que no mercado de eventos, a gente alonga muito entre você responder um orçamento e, de fato, fechar o contrato. Então, como você tem muitas etapas, e as etapas são alongadas, porque os tickets médios são altos, o ideal é você dividir sua taxa de conversão em dois tipos de taxa de conversão. Então, qual que é a taxa 1? A taxa 1 é entre você receber o orçamento e agendar um atendimento. Ou seja, você já mandou proposta, mas você vai ter um atendimento, seja presencial, seja online. Vai ter um momento ali que você vai ter um aprofundamento ali, né, do que o seu cliente deseja, do que o seu cliente está precisando, tudo bem? E aí você tem uma outra taxa, que é entre esse atendimento e, de fato, você fechar o contrato. Quando você divide todo o seu atendimento pela metade, qual que é a diferença disso? Você consegue perceber claramente aonde você pode melhorar. Então, eu coloquei aqui indicadores mínimos que a gente sabe que o mercado tem potencial para utilizar, tá? Isso aqui é de acordo com o volume que a gente já tem de fornecedores que a gente acompanha. Então, por exemplo, a taxa 2 de vocês, eu posso afirmar, né, que vocês têm um pouco mais de controle sobre ela. Eu ouço muito dos fornecedores assim, olha, se eu colocar o cliente na minha frente, se ele vier aqui eu atender, eu consigo fechar. Isso aí é refletido na taxa 2, que é entre você atender o seu cliente de uma forma diferenciada, seja presencialmente ou por telefone, mas você vai estar aprofundando nos detalhes do evento e, de fato, você fechar. Então, essa taxa 2, a cada 10 clientes que você agenda presencialmente, faz o atendimento, a cada 10 clientes que você agenda, o mínimo que você tem que fechar são 6, 60%, tá? Quando você atinge 70% nessa taxa 2, você já está no nível de alta performance, ok? Para esse processo entre atender e fechar.
O grande problema que eu vejo do mercado é entre pedir orçamento e conseguir fazer o atendimento. Aqui, vocês têm uma média inferior a 10%, a média do mercado, ou seja, a cada 10 pessoas que te pedem orçamento, apenas uma você consegue fazer esse atendimento e conseguir aprofundar naquela negociação. Então, você tem que chegar no mínimo em 20%, e a supermeta é 30%. O que significa isso? A cada 10 pessoas que te pediram orçamento, se você consegue converter 3 em atendimento, você já está começando no nível de alta performance, tá? E a partir daí você só vai fazendo melhorias para você aumentar essas taxas. Mas por que é legal ter essas porcentagens, gente? Porque às vezes a gente acha que tá bom e não tá. Às vezes a gente está colocando defeito em onde a gente está divulgando o trabalho, numa pessoa da sua equipe que faz o comercial, e você não sabe a origem do problema, tá? Quando você divide a sua taxa de conversão em 2 taxas, você consegue saber, o meu problema está entre eu atender e fechar contrato, ou o meu problema está entre a pessoa pedir orçamento e eu atender. Então, ali você consegue ter o parâmetro, e eu posso falar que a grande maioria dos fornecedores, o problema está na primeira parte, que é entre mandar orçamento, né, responder o cliente, e conseguir fazer com que ele tenha um momento de atenção ali com você, que você consiga realmente criar uma conexão com ele, tá? Então, vamos lá. Os canais, a gente tem vários, e eu gosto muito de utilizar o WhatsApp para clientes finais, pessoa física, tá? Agora, quando a gente está falando de corporativo, que é o caso de muitos de vocês que atendem os dois, aí vocês vão escolher o canal de preferência do cliente. Não existe você falar assim, olha, eu só mando orçamento por e-mail. Eu só mando orçamento por WhatsApp. Você precisa ter a flexibilidade, que é muito importante. Claro, o e-mail, ele traz a formalidade e muitas das vezes você pode adicionar ele como um parâmetro em todos os canais. Ou seja, se eu falo por telefone, depois eu formalizo por e-mail. Se eu falo por WhatsApp, depois eu formalizo por e-mail. Mas não condicione toda a comunicação sua em um único canal, se esse canal não for de preferência do seu cliente ou do seu lead, tudo bem? Por quê? Isso é uma trava realmente que você tem, porque hoje as pessoas estão consumindo de forma muito diferente das outras. Quando a gente condiciona tudo a um único canal, a gente está querendo atender só um tipo de cliente. Você pode estar fechando possibilidade justamente porque a sua preferência está um pouco diferente do mercado, tudo bem? Então, você tem formas de você atrair esse cliente para um canal de preferência sua, mas é muito importante você respeitar o canal de preferência dele, tudo bem? Então, vamos lá. Existem vários tipos de scripts. O que são scripts? Mensagens prontas que você constrói para o seu próprio negócio. Então, não existe um documento que eu possa fazer e fala, gente, usem essas mensagens, só adapta aqui com o nome da sua empresa e com o seu nicho, que vai funcionar. Não. Script, ele tem que ser personalizado, desenvolvido para cada empresa. Cada empresa tem que ter a sua. E tem vários tipos de script. Bem, vou falar alguns tipos de vendas aqui que você certamente ouvem e algumas pessoas fazem um pouco de confusão. A gente tem a venda, né, passiva. O que é a venda passiva? Por exemplo, um site que está operando ali, não faz nem tráfego, alguém entra, compra, recebe em casa. Essa foi uma venda passiva, ou seja, em nenhum momento houve a necessidade de ter o atendente, de perguntar o que ele queria. Sozinho o cliente conseguiu comprar. Isso não existe no nosso mercado, né? Eu, pelo menos, desconheço segmento. Se eu esquecer aqui, se vocês estão lembrando de algum, põe aí para mim, porque até hoje eu desconheço segmento que consegue fazer vendas passivas, ou seja, sem ter nenhum tipo de envolvimento de uma pessoa ali para fazer a negociação. Então, o que a gente trabalha dentro do cadenciamento de mensagens? Scripts receptivos, ou seja, quando alguém te pede orçamento. Scripts ativos, que é quando você tem uma lista e você pode trabalhar essa lista, ou de um evento que você participou, ou de algum cadastro, algum e-book que você disponibilizou, enfim. Eu vejo muita gente produzindo lista e não sabendo usar essa lista. Então, você tem que ter um script para isso, né? E você tem um terceiro tipo de script, que são scripts pontuais. Tanto que eu perguntei aqui no início, gente, já está voltando a retomada? Por exemplo, eu em algum dos meus negócios, que a gente tem o foco em noiva, a gente teve um momento da retomada. Então, nesse momento da retomada, a gente foi abordar todos aqueles orçamentos que estavam abertos e a gente foi avisar, olha, chegou um momento, nós estamos fazendo algo diferente. Então, eu criei um script próprio para aquilo. E outro tipo de script que pode ter é quando você vai participar de um evento. Você quer chamar aquela pessoa para ir no evento, que ela vai ter alguma condição especial. Por exemplo, a gente tem a Black Friday da semana que vem. Eu não sei se todos vocês vão trabalhar. A gente está vivendo um momento que a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala de queda de preço, porque está tudo aumentando. Então, vale a pena, não vale a pena? Essa decisão tem que ser tomada por vocês, né? Não é simplesmente sair fazendo.
Mas é um momento que é interessante porque, naturalmente, o varejo já faz a propaganda daquilo para você. Então, naturalmente, a população já espera que aquilo aconteça. Agora, ela tem que ser feita de uma forma que mantenha vocês de uma forma saudável, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Aí, gente, aqui são só formas de você testar. Eu vou pular essa parte para a gente chegar numa parte mais prática, tá bom? Que são aquelas 10 etapas. Então, vamos lá. O processo de venda, gente, isso aqui é muito interessante, tá? A gente tem 8 processos de venda. Aqui tá 7, porque um deles eu chamo que é o processo 0, que é a abordagem. Que vários de vocês eliminam isso na hora de conversar com o seu lead, e eu tenho certeza absoluta que a impressão que fica é ruim, e é por isso que não há conexão, e é por isso que às vezes o cliente nem te responde depois que você manda uma proposta. Você não se interessou por ele, por que ele vai se interessar por você, não é mesmo? Então, olha só, esse aqui é um processo de vendas. O que é mais importante, tá? Tá vendo aqui que tem uma linha que eu chamei de rota? A escolha está na mão do seu cliente, porém a rota, o caminho, quem determina é a sua empresa. Então, você pode dar escolhas para o seu cliente, mas você vai conduzindo o caminho dele. Porque ele não sabe quais são as etapas, ele não sabe como que ele pode fazer para escolher algumas coisas do seu segmento. Principalmente porque o cliente não é recorrente. Então, ele está noivo, ele está fazendo uma bodas, ele não é noivo, entende? Ele está naquele momento de vida. Então, ele não sabe como fazer aquilo. Então, a gente tem todo um processo de educar o cliente, de mostrar para eles as etapas que tem. Então, às vezes eu vejo, por exemplo, muitos assessores com muito receio, de como se eles estivessem entregando ouro para um lead deles, se eles derem muita informação, porque afinal é aquilo que eles fazem, é aquilo que eles entregam. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, certamente tem gente sem noção, certamente vai ter lead que vai se aproximar de você, vai pegar as informações, não vai fechar com você. Mas se você gera uma conexão, você mostra para ele o caminho, você mostra para ele alguns processos de decisão, ele cria uma confiança, uma relação com você, que dificilmente ele vai abrir mão por conta de um outro fornecedor, tá? Então, a gente não tem que ter medo de explicar as coisas para o cliente, entregar informações para o cliente, mesmo sendo uma assessoria, tá? Então, olha só, quando a gente faz essa rota, né, para o cliente final, a gente mostra o caminho, a gente fica mais organizado, o cliente percebe que você é mais organizado e você se diferencia em relação aos seus concorrentes. Então, você só tem benefícios, tá? Então, esse processo de vendas, eu gosto de fazer ele em formato circular, que eu vou mostrar para vocês agora, é o mesmo processo, tá? Por quê? Porque esse processo de vendas que a gente mostrou aqui, quando você chega na abordagem, na sondagem com o cliente, depois você envia a proposta, depois você negocia. Qual que é o outro marco? O atendimento, né? Esse processo aqui, a gente consegue fazer a taxa 1 que eu expliquei. Depois você faz o fechamento, depois você entrega o seu serviço ou produto, né? Que é no dia lá do evento, enfim. Depois você tem um outro processo, que é esse cliente trazer novos clientes que vocês têm certeza absoluta que se vocês tiverem algum controle mínimo aí de onde que vem mais indicações, enfim, com certeza vocês devem ter uma quantidade muito significativa de indicações de ex-clientes e de fornecedores do mercado. Isso já acontece, isso não é novidade. A grande diferença é você conseguir trabalhar essas indicações para que elas possam ter mais vontade de te indicar mais vezes e saber mais ou menos como que está a negociação com quem ela te indicou, tá? E depois desse processo de indicação vai te trazer novos clientes. Por isso que é um ciclo, eu falo que é um ciclo próspero de vendas, né? Porque você faz com o seu cliente, traga novos clientes, também trabalhando scripts de mensagem. Em cada etapa que você tem com o seu cliente, você vai ter suas mensagens. Você vai ter mensagens antes de fechar, depois que você fechou, durante o fechamento, depois da execução, no pós-venda. Tudo isso você precisa padronizar. Você não pode fazer com uns e não fazer com outros. Você tem que padronizar para facilitar a sua vida. Então, voltei agora no esqueminha do fluxo de cadência. Aí eu vou mostrar para vocês alguns pontos, tá? Aqui, por exemplo, depois que a gente faz a abordagem, que é o primeiro contato que você está tendo, eu vou dar alguns exemplos aqui de abordagem. Depois você faz a sondagem, que é perguntar coisas que é importante para você mandar uma proposta. Você envia a proposta, você tem 3 alternativas. O cliente responde algo positivo, o cliente te ignora e o cliente responde algo negativo. O que é resposta de algo positivo? Ele já direciona, fala que gostou da proposta, vamos marcar um atendimento, eu quero marcar para ver o seu trabalho, você tem algum portfólio para me enviar? Foi algo positivo que ele te respondeu, né? Você teve uma resposta dele. O que é ser ignorado? É o que acontece geralmente com 2/3 das propostas enviadas. Isso quando a pessoa não tem um script desse, não gerou conexão, tá? Uma pessoa,
fornecedor frio para o cliente, tá? Geralmente, 2/3 dos orçamentos que vocês enviam, ou vocês recebem um ok, ou são simplesmente ignorados. A pessoa não te dá retorno, nem na hora que você mandou, fica lá o vizinho se você mandou para o WhatsApp, e ela simplesmente some do mapa, você não sabe o que aconteceu, você não tem retorno dela, e você às vezes fica sem graça de cobrar, de parecer que você está desesperado, que a gente tem um pouco de medo, assim, né, do cliente achar que a gente está cobrando demais, porque está desesperado e tal. Ele fica ali no ignorado, 2/3, tá, gente, dos orçamentos enviados. E você tem as propostas que têm respostas negativas. O que são respostas negativas? Ah, eu desisti de olhar para agora, eu vou ver com meu noivo, vou deixar para olhar para o ano que vem, por agora eu não vou fechar. Então, assim, ele não está indo no sentido de fazer o agendamento com vocês do atendimento, tá? E a gente quer chegar aqui no atendimento, a gente tem que fazer essa rota acontecer para o lado de cá e não para o lado de lá. Então, devido a essas 3 possibilidades, né, resposta positiva, ignorada e respostas negativas, a gente consegue ter o caminhozinho aqui. Então, se ele respondeu positivo, conseguiu agendar com ele? Não. Aí você vem aqui nos scripts de negociação, você vai ter mensagens para poder conseguir conduzir o seu lead para poder fechar o dia do atendimento, né? Se você é ignorado, a gente tem alguns momentos aqui estão as etapas, novamente, aquelas mesmas etapas do círculo, eu represento aqui. Nesses 2 momentos aqui que eu circulei de azul, eu chamo de momento da virada, que é quando você está já com o lead abandonado, ele já tem em outras épocas, você até colocaria como que não teve interesse, que não ia fechar, e às vezes você percebe que de vez em quando aparece um lead ali que fecha, de vez em quando. Será que se você tivesse uma forma de abordar para resgatar esse lead, não faria um pouco mais de sentido? Então, é muito interessante a gente observar esses 2 pontos aqui, porque é aqui que vocês perdem muito contrato, tá? Depois vocês têm o atendimento, depois vocês têm o fechamento, a entrega do produto ou serviço e, por fim, as indicações que, de novo, vão te trazer na abordagem e a gente consegue fazer um ciclo próspero de venda. Tudo bem? Então, vamos lá. Toda resposta negativa ou ignorada, você tem um momento que você vai tentar resgatar esse lead, mas você tem uma hora também que fala, poxa, já abordei esse lead algumas vezes e isso já está me desgastando, então tem uma hora que tem que parar, né? Eu falo que vocês têm 2 alternativas, né? Ou você desativa e esquece realmente, quando a pessoa te ignorar, você não faz, ou você tenta 2 resgates no meio do caminho, tá? Tá vendo aqui, ó? Você me mandou proposta, foi ignorado. Você faz uma mensagem de resgate, ignorou de novo, faz uma última mensagem e desativa esse lead. Por que é importante, gente, a gente enterrar alguns leads, tá? Porque você fica com aquela falsa sensação de que você está com 40 orçamentos em aberto, quando, na verdade, tem uns 4 só possíveis. A gente está falando de 90% dos seus orçamentos em aberto. Não faz mais sentido eles estarem ali. É uma preocupação, é uma incerteza que fica ali e que você poderia já estar desativando e gastar energia com outros leads mais interessantes, tá? Então, essa organização é muito importante. Aqui eu vou mostrar para vocês o funil de vendas, né? O funil de vendas e de marketing, eles são parecidos, e aqui a gente faz o funil, que eu falo que é o funil de ciclo próspero de venda. Não é simplesmente, eu não só preocupo em vender, né? Eu preocupo em negociar e atender bem o cliente, consequentemente, eu atendendo bem, ele vai me trazer novos clientes. Então, a primeira coisa que tem é o azulzinho aqui, ó, que está lá em cima. Quem são os leads? São pessoas que estão aí no mercado e que podem contratar nosso serviço ou não. A partir do momento que ele decide fazer um evento, ele dá o start para a jornada de compra dele. Essa jornada de compra, ela termina no dia da execução do evento. Diferentemente do varejo, que as empresas têm que fazer divulgação de forma aberta, que elas não sabem se aquele cliente está precisando ou está desejando aquele produto delas, nós temos um grande diferencial. Se alguém te pede um orçamento, você sabe, inclusive, quando ele não tem mais potencial para te consumir, que é exatamente na data do evento. Então, a gente tem uma jornada de compra, né? Uma jornada de compra com início, meio e fim. Então, isso é uma grande vantagem do nosso mercado que o varejo não tem. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor. A gente sabe até quando que esse cliente é um potencial. Depois a gente consegue desativar e vamos olhar uma nova listagem, né? Então, a partir do momento que esses leads despertam afinidade com o seu negócio, você vai descendo no funil, tá? Esse funil chega até lá embaixo, a partir do momento que você fecha o contrato, ele vira um cliente, tá? Então, ele tem afinidade, aí depois você tem envio de propostas, atendimento, contrato. Geralmente, todos os funis de vendas que eu já vi até hoje, eles acabam aqui, eles têm uma linha aqui, ó, tá? Aqui é a taxa 1 e a taxa 2 que eu falei com vocês, ó. É a taxa entre
atendimento e propostas enviadas e a taxa entre contrato fechado e atendimento realizado, tá? O mercado, de maneira geral, ele trabalha só até a parte que fecha contrato. E eu falo que o funil de vendas, ele pode ser um funil ampulheta, você pode aumentar isso embaixo, desde que você trabalhe bem as indicações, que também são parte do fluxo de cadência para você conseguir cadenciar as mensagens e trocar mensagens com esses clientes que já fizeram o evento com vocês e que podem te trazer novos clientes. Eles têm que ter algum benefício para isso e a gente vai falar um pouco disso aqui também, tá bom? Então, beleza, essas indicações trouxeram novos leads, ok? Deixa eu abrir a outra pasta aqui. Vamos lá. Antes de eu entrar nos exemplos de scripts propriamente dito, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma dúvida, tá? Não, tá tudo bem. Se tiverem alguma dúvida, gente, pode mandar. Ou se vocês quiserem, sei lá, alguma sugestão de mensagem que vocês podem elaborar. E agora eu vou entrar na parte prática. Para mim, vocês podem fazer print aí das telas e eu posso disponibilizar também. Eu esqueci de perguntar isso para a Joyce, se tem como ela mandar para quem é associado à Brafesta essa apresentação. Por mim, tudo bem, tá? Porque ela tem alguns exemplos. O legal, gente, é vocês não copiarem, literalmente. É vocês usarem a estratégia, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, o processo de escuta é fundamental. Muitos fornecedores ficam naquela ansiedade para mostrar, né, o trabalho, o portfólio, mostrar para o cliente que eles já estão no mercado há muito tempo, que tem um diferencial, que o mercado é amador, mas que ele não é, pananã, pananã. Gente, o mais importante é escutar o cliente, escutar o lead. Ele tem as respostas que você precisa. Ele vai te mostrar exatamente como que você deve conduzi-lo. Então, escutar é muito importante. O segundo processo, anotar. Por último, você transformar isso nas mensagens, né? Isso que você aprendeu nas mensagens, você está trocando para eles. E esse processo de ensinar aqui que eu coloco é quando você começa a ensinar alguém da sua equipe. Quando você cria o seu fluxo de cadência e você passa a ensinar as pessoas da sua equipe o fluxo de cadência, você vai tornar tudo mais fácil, você vai aprendendo cada vez a aprimorar isso mais, tá? Vamos lá. Todo o processo de venda, 40% dele corresponde ao nível de confiança que você consegue ter com seu lead. Então, de novo, a conexão é muito importante. Olha só aqui, 10% é de acordo com a negociação para o fechamento. 20% a apresentação. Então, às vezes a pessoa, ela até paga uma agência de marketing para fazer uma apresentação linda de PDF. Gente, isso representa 20% do potencial de você fechar com o cliente. A forma de você conversar, a forma de você conduzir antes de chegar nesse momento da apresentação, ele é muito mais importante, tá? De você demonstrar isso para o seu lead do que, de fato, você está preocupado com a parte formal, com a parte... a forma como você vai trazer aquela proposta, tá bom? Então, vamos lá. Regras gerais. Conectar com o cliente, escutar, né? Porque quando você escuta, você já gera uma confiança. Concordar com o cliente. Eu entendo, claro, com certeza. Olha só, às vezes o cliente vem com uma proposta mirabolante, maluca, e o fornecedor fala assim, nossa, mas isso não vai dar certo. Primeiro que você está estourando a bolha do sonho dele, né? Tudo bem, não estou falando que às vezes você tem que fingir que vai dar certo, não é isso, mas é a forma de falar. Você tem que, primeiro, concordar com ele, para depois trazer qualquer objeção. Você não pode simplesmente chegar e falar que aquilo não vai dar certo, ou que aquela forma não é correta, né? Evitar palavras negativas, parafrasear. O que é parafrasear? Tudo que o seu cliente te conta, você tem que anotar, porque depois, em algum momento, imediatamente, inclusive, você pode voltar naquele assunto afirmando o que ele lhe disse, porque quando você faz isso, ele percebe que você deu atenção a ele. Ele percebe que você está interessado na história dele, no que ele deseja, no que ele precisa, tá? Ler sempre a mensagem que está enviando. Tem uma parte que a gente automatiza as mensagens mesmo, mas é muito importante. Cada vez que você for mandar mensagem, você lê e vê se faz sentido realmente com aquela lógica da conversa, senão fica parecendo um robô e a gente não quer robotizar, pelo contrário, a gente quer personalizar. Precisa ser rápido, flexível. Educação e gentileza, né, gente? Não precisa falar, mas é muito importante a gente frisar, porque às vezes os fornecedores não são educados e gentis como deveriam ser. E excesso de gentileza não faz mal a ninguém. Pelo contrário, às vezes você até facilita e abre muitas portas interessantes. Então, vamos lá. Esse ponto aqui é muito importante. Negociação não é manipular as pessoas, é identificar as necessidades do seu lead e se conectar com ele. Porque, às vezes, as pessoas entendem que negociação
ferramentas como gatilhos mentais, você consegue manipular as pessoas, e não é isso, tá? Você se identifica, entende as necessidades, e aí você consegue construir um caminho, uma rota para negociar com esse cliente. Pode parecer que é uma manipulação, mas não é. Tem que ter ética, né? Tem que ter integridade com o que você está falando. Então, nenhuma ferramenta dessa aqui, que eu vou falar aqui agora, se for usada sem ética, né, sem integridade, se você fala uma coisa e, na verdade, aquilo não é, perde completamente o sentido do seu negócio. Vai funcionar durante uns meses, mas depois não vai funcionar mais, tá? Vamos lá. O seu lead, ele tem que pensar o seguinte: essa pessoa que está me atendendo realmente compreendeu o que eu quero. Por que isso aqui é importante, gente? Porque a pessoa te manda uma mensagem pedindo orçamento. Aí ela te falou que ela quer fazer um evento para 150 pessoas. Você vai lá e manda o orçamento para 150, para 200, para 250. O que a pessoa imediatamente pensa? Ele não me escutou. Ele não está interessado. Ele me mandou aqui uma proposta genérica. Então, assim, eu podia ter falado com ele como não poderia ter falado. Então, nas propostas que vocês enviam, tem que excluir aquilo que ele já te falou que não faz sentido para ele, tá? Porque a partir do momento que você manda isso no combo, você perdeu totalmente a conexão com esse possível cliente, tá bom? Então, olha só, a gente tem uma outra técnica que é muito comum, e eu vou misturar ela num exemplo agora, que é o gatilho mental junto com a linguagem do cliente, que são os sistemas representacionais da PNL. É uma ferramenta que eu, particularmente, aprendi ela muito nova, porque a minha mãe é mestre em PNL, e aí eu tive acesso a essa ferramenta há muito tempo atrás. E eu gastei um tempo para poder cair a ficha e saber como que eu poderia usar isso no meu processo de negociação, tá? E aí, com o tempo, né, eu fui estudando mais e percebendo aonde eu poderia usar. A grande dica que eu dou: equilibre os 4. Por telefone, por um WhatsApp, você não consegue descobrir qual que é a linguagem predominante do seu cliente. E por que isso é importante, gente? Se você tem uma linguagem predominante, se você só utiliza aquela linguagem predominante, consequentemente, você acaba atraindo clientes muito parecidos com você. Muito parecidos na forma de falar, na forma de interpretar, na forma de ver o mundo. E isso te elimina uma parcela muito significativa, porque a gente tem 4 sistemas representacionais: visual, auditivo, sinestésico e auditivo digital. E eles se comportam de forma muito diferente, tá? Por isso que quando você, às vezes, fecha um cliente, que você se identifica com ele pessoalmente, você percebe que a negociação é muito mais rápida, muito mais fácil. Mas e todos aqueles clientes que falam uma linguagem diferente de você? É como se você estivesse falando inglês e ele falando espanhol, né? Vocês não conseguem se comunicar, tá? Então, olha só. O visual, ele é mais rápido e mais chamativo. Eu, por exemplo, sou extremamente visual. Eu estou aqui, eu me sinto até incomodada, porque, por exemplo, agora eu minimizei, não estou vendo meu rosto, eu não estou vendo o rosto de vocês. E ter o visual de vocês é muito importante para saber se vocês estão absorvendo aquela informação, se não estão absorvendo. Então, é um esforço muito grande que eu faço por não estar vendo todos vocês, né? Porque eu sou extremamente visual, eu necessito disso. Eu falo, gesticulo muito, né? Então, a minha linguagem predominante é o visual. Tem o auditivo é mais tranquilo, mais clean, ele não gosta de coisas muito chamativas, tá? Então, se você é um fornecedor visual, você vai falar com o auditivo, ele pode achar que você é escandaloso, que você é exagerado, que você fala alto, e principalmente o tom de voz muito alto agride muito, tá? O auditivo. E tem o sinestésico. O sinestésico, ele é mais amigável, ele gosta muito de tato, ele gosta de muito estar próximo. Então, o sinestésico, às vezes ele vai, vamos supor, uma noiva sinestésica, ela vai pegar o tecido do vestido, às vezes ela vai encostar o tecido no rosto para ela poder ter uma percepção de tato, de tanto que ela é sinestésica, tá? Totalmente diferente de uma noiva visual, que ela quer saber se o biotipo dela faz mais sentido com tal modelo, ela não está muito preocupada com o tecido, com a textura, se vai pinicar, se é confortável, se não é. Então, tudo isso faz muita diferença no atendimento, tá? E você tem o auditivo digital, que ele é um pouco mais recente, né? A PNL incluiu ele há menos tempo. Ele é mais curioso, mas ele tem muita dificuldade de concentrar. Então, às vezes você está falando com ele e ele está na lua, você tem que repetir várias vezes, e às vezes você pensa assim: esse lead não está interessado em mim. Não é, é porque ele tem uma linguagem específica que ele é mais distraído mesmo, tá? Então, para tudo isso, você vai utilizar. Aqui tem alguns exemplos que eu fiz um exemplo para cada tipo de linguagem. Eu vou pular esse para poder mostrar para vocês numa mensagem que eu troco em um script, ok?
Então, eu faço 3 tipos de scripts, ok? Dentro daquele processo de venda que eu mostrei para vocês, vamos lá. A gente tem a primeira parte, que é a abordagem. Então, tá, mas você me falou aí que não é para eu já chegar perguntando informações do evento. O que eu faço, então? Né? Como é que eu quebro esse gelo? O que eu posso fazer? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Primeira coisa é ser simpático. Segunda coisa, se você estiver fazendo áudio ou ligação, tente fazer isso em pé. A entonação nossa muda completamente, né? Nosso diafragma, quando a gente está sentado, a gente fica com ele mais apertado, então a entonação muda, a gente não fica tão empolgado. E quando você precisa fazer uma abordagem, você tem que estar com uma energia alta, você tem que estar com o máximo da simpatia possível, né? Você tem que demonstrar que está com energia. Tanto que se você estiver num dia e não está legal, é preferível você esperar algumas horas para melhorar o humor, para melhorar o tom de voz, do que você forçar e fazer aquilo numa hora que você não esteja tão legal, tá? Objetivo, causar uma primeira impressão alegre e receptiva. Preferência de canal. É nesse momento aqui que você pode tentar identificar qual que é o canal que o seu cliente prefere. Bem, se ele te mandou um e-mail, possivelmente esse canal deve ser de preferência dele, mas ele pode ter te mandado no WhatsApp, ele pode ter te abordado no Instagram e você tem dificuldades de gerenciar lá, porque lá não tem uma forma de você etiquetar, de você fazer filtros, e você quer trazê-lo para o WhatsApp. Mas assegure, né? Tenha certeza que realmente o WhatsApp é o canal de preferência dele. É muito importante, em toda mensagem que você mandar, isso aqui não é só na abordagem, você tem um call to action. Tá vendo esse CTA? Significa call to action. E o call to action mais adequado na mensagem de abordagem, você tem que falar com ele, eu preciso te escutar, eu preciso te entender, eu preciso saber exatamente o que você quer. Esse é o call to action, tá bom? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, tom de conversa alegre e intensa. Vamos lá a um exemplo, tá, gente? Isso aqui é um exemplo real de um fornecedor que eu mentorei. E aí, olha só, basicamente ela recebeu uma mensagem: preciso de um orçamento para decoração. Gente, isso aí é um universo. Ela não falou nada, não falou espaço, data, não falou absolutamente nada. Aí ela se chama Ana, a gente falou: Ana, aqui é Letícia da Sublime Decorações. Tudo bem com você? Fiquei feliz em receber o seu contato, interessado em receber uma proposta nossa. Prefere que a conversa seja aqui pelo WhatsApp mesmo? Se preferir ligação ou e-mail, me avise. Mas antes de te enviar, eu preciso primeiro escutar você. Observem esse parágrafo, gente. Olha o tanto de ferramenta que eu utilizei aqui. Quando você fala assim, fiquei feliz em receber o seu contato interessado, eu que sou visual, eu penso assim, ficou feliz, nem me conhece, meu Deus, coisa mais falsa. Isso é cínico, não é genuíno, tá? Dá a sensação para o visual de que pode ser algo muito distante, forçado, mas para o sinestésico faz todo sentido. Então, às vezes, pode incomodar um visual, mas vai agradar demais um sinestésico. Então, você equilibra, você não é extremamente, né? Oi, noivinha, estou aqui, realizada de estar te atendendo. Não precisa ser uma coisa no extremo, tá? Pode ser uma coisa mais leve. Porque tem que ser genuíno, né, gente? E tem que ser o estilo do fornecedor. Tem fornecedor que é extremamente amigável, que é doce, que gosta de se aproximar. Então, você tem que colocar isso nas mensagens que você troca, para ele poder entender o seu estilo também, tá? Então, quando aqui você fala de sentimento, você fala de algo confortável, de algo que causa empatia, você está trabalhando a linguagem sinestésica. Quando eu falo assim, eu primeiro preciso escutar você, entender você. A gente está falando uma linguagem para um auditivo, tá? Então, são pequenas palavras, verbos que a gente troca e que a gente consegue mostrar para o cliente que a gente quer gerar conexão com ele. E, por fim, eu faço um call to action, que aqui eu coloquei 4 exemplos, tá? Dentro todos aí dos nossos segmentos, ok? E, no final, a gente faz um call to action, que é o gatilho mental da conexão. Esse gatilho mental da conexão você vai acoplar aqui na mensagem, tá, gente? Então, vamos pôr, por exemplo, assim. No final, você coloca, mas antes de te enviar, eu preciso primeiro escutar você. Exemplo de um call to action. Que tipo de fotografia, você coloca o segmento, você quer para o seu casamento? Aí você vai substituindo de acordo com a sua necessidade, tudo bem? Mas você pode ter outros tipos de call to action. O que é o call to action? Você termina toda a mensagem com o seu cliente. Você enviou uma proposta, você não vai perguntar para ele assim, recebeu? Isso não é o call to action, tá, gente? Call to action é uma resposta inteligente para que você possa se conectar com o seu lead. Ou seja, ele tem que parar alguns segundos para pensar e te dar essa resposta. Tem alguém com áudio ligado, gente?
ele tem que parar para poder, né, nem que seja ali 10 segundos para poder te responder, tudo bem? Então, isso é um call to action. Call to action não é simplesmente fazer uma frase com ponto de interrogação. Tipo, você faz a frase, ok? Não, isso não é o call to action. Call to action é você fazer uma pergunta inteligente que a resposta dele vai gerar outro passo, né, o passo adiante na conversa que vocês estão tendo. Qual que é o passo adiante de uma abordagem? É a sondagem, correto? Então, quando você fala, por exemplo, quais drinks você faz questão do seu cardápio, se ele estiver fazendo um orçamento de drinks? Quando ele te responder a isso, você já consegue ter uma noção da sondagem que você vai fazer, que são exatamente as perguntas que você precisa ter para poder montar o orçamento. Quantas pessoas, onde que vai casar, qual que é a data, né? Então, o call to action tem que ser uma pergunta muito inteligente, para que a resposta você já consiga conduzir para a abordagem, para a sondagem, tá? Então, é sempre assim, você está na sondagem, você termina, fala o que você tem que falar, você termina com uma pergunta, e essa pergunta vai te levar para a sondagem. Você está na sondagem, você pergunta o que você precisa e a pergunta no final já te leva para mandar a proposta. Então, é sempre você vai caminhando. Por quê? Assim você conduz o seu cliente. Quando você faz o call to action e você fica sem resposta, você tem quase que um direito de voltar naquilo. Afinal, você ficou sem a resposta. Quando você manda uma proposta, segue a proposta, qualquer dúvida estou à disposição. Segue a proposta, ela vale para 15 dias. Se tiver, você quer agendar um atendimento? Isso aí muda completamente a condução do que você está mostrando. Você está colocando um gatilho mental ali de escassez, que tem um prazo, e ao mesmo tempo você já está perguntando sobre atendimento. Você não envia proposta e fala, qualquer dúvida estou à disposição. Você está finalizando uma relação ali, tá? Ele vai continuar com você só se realmente ele gostar muito da sua conexão, e você vai diminuindo as possibilidades de fechamento, tudo bem? Então, aqui tem alguns exemplos. Olha só, isso aqui é um detalhe, tá, gente? Mas é porque eu sou muito prática. Então, mesmo atendendo mulheres e homens, eu coloco assim, o seu contato interessado, por quê? Eu não tenho que ficar mudando se é mulher, se é homem e tal. Então, eu faço de um jeito, né? Porque o contato está interessado, não precisa ficar mudando, mesmo se for mulher ou homem, eu consigo mandar da mesma forma. Porque como eu já faço isso com um volume muito grande, eu automatizo dentro do WhatsApp, tem uma ferramenta que chama Respostas Rápidas. Lá você consegue padronizar e você consegue, só com o código que você colocou cada mensagem, você digita o código e já aparece a mensagem pronta. E você só troca o nome, troca o que você precisa. Isso facilita muito. Mas para você chegar nesse nível de automatização, né? Não é automação. Automatização, você precisa já ter passado por um processo de fazer no Word, de construindo cada script. Porque se você já chega direto fazendo WhatsApp, é muito trabalhoso depois trocar, porque a letra é pequenininha, você tem que ir ali com o dedo, é meio chato. Então, por isso que eu faço aquele passo que eu indiquei antes. A gente faz os scripts, testa com 10 leads, depois faz a melhoria deles, testa com mais 20 leads. Quando você já tiver conversado com pelo menos 30 leads com as mensagens que você está trocando, aí sim você vai automatizar para o WhatsApp. Não começa na parte de respostas rápidas, você vai perder muito tempo, tá? Então, o ideal é vocês fazerem com o Word mesmo aberto e o WhatsApp, no web WhatsApp, e vocês vão fazendo as mensagens lá e aqui para vocês terem essa troca, tudo bem? Aqui, gente, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou voltar com esse exemplo no final. Peraí, que eu esqueci que eu mudei esse slide de lugar. Peraí. Vamos lá. Saudação do WhatsApp, muito importante. A saudação, ela pode ser uma abordagem. Sabe aquela mensagem automática que quando alguém manda uma mensagem para você? Aquilo funciona para quando você não tem o lead na sua agenda. Então, se ele já pediu orçamento com você, minha sugestão, primeira coisa que você faz, coloca o nome do cliente e a data do evento. Que a partir daí, se amanhã ele te mandar uma mensagem, ele não vai receber a mensagem de saudação. Se você não salvou ele na sua agenda, o sistema do WhatsApp entende que ele é um novo contato, e aí ele vai mandar a mensagem de saudação e aí vai perder totalmente o sentido disso aqui, tá? Mas como que eu acho que deve ser a mensagem de saudação do WhatsApp? Aquela mensagem gigante dá preguiça, porque você manda a mensagem, recebe aquilo, eu nem leio mais, que eu já sei que é uma mensagem automática. Eu tô querendo falar com a pessoa, vem aquele texto enorme, tá? Então, isso aqui é uma sugestão muito rápida, olha, muito prática de fazer. Olá, obrigado pelo seu contato. Meu nome é Tiago, sou sócio da Maria Pia Joyce. Seria o responsável pelo seu atendimento. Enquanto eu não começo o seu atendimento personalizado, pode me contar como você sonha sua aliança? Pode acessar nosso Instagram para se inspirar. Ponto, gente. Eu fiz a saudação, fiz a primeira abordagem. Ele ali já tem
noção do meu portfólio, eu já tenho um call to action que é, pode me contar como você sonha sua aliança? Meu call to action aqui, tá? Quando eu falo, como você sonha a sua aliança? Eu estou trabalhando no sinestésico aqui. O sinestésico, ele é sonhador, ele é detalhista, ele gosta de pensar, ele gosta de ter uma aproximação com o fornecedor, tá? Às vezes ele até confunde o fornecedor, acaba se tornando amigo dele depois, tá bom? Justamente porque é a linguagem que predomina para ele. Então, vamos lá. Aqui, eu também posso tratar algumas coisas, como gatilho mental de exclusividade, tá? Que é um gatilho mental super interessante quando você já tem uma autoridade legal no mercado, você trabalha com datas limitadas, então você consegue utilizar isso também nas mensagens que você troca, principalmente nas mensagens de saudação, tá? Em algum momento aqui, deixar de forma suave, né, que você tem uma limitação de data, que é importante ter o senso de urgência, então isso é muito interessante, tudo bem? Aqui, gente, é a mesma mensagem, por exemplo, de abordagem, só que para redes sociais, tá? Quando você quer direcionar para o WhatsApp, vamos supor que você fez uma publicação, muito cuidado, porque tem muito conteúdo que não tem a ver com a sua venda, né? E aí não adianta você fazer esse tipo de abordagem, não vai fazer sentido nenhum. Mas se você faz algum conteúdo e que algum lead ali se interessa por aquele conteúdo, como que você traz ele para o WhatsApp? Se você adotar essa como uma ferramenta, como a primeira ferramenta, né? O primeiro canal para trazê-lo para lá. Você pode marcar, né? Aqui é um exemplo, por exemplo, tá? Amiga, olha esse vestido que tudo, quero um assim, tô dando exemplo de vestido, tá? Então, possivelmente, ela tá noiva ou um dia ela quer ser noiva, né? Então, ou vestido de festa, enfim. Aí você responde, olá, marca o Instagram ou o Facebook dela. Adoramos saber que você gostou dos nossos vestidos. Te mandei uma mensagem inbox. E aí, inbox, você vai mandar mensagens para ela que faz sentido com aquilo que ela se conectou, tá? E tentar trazê-la sempre para o WhatsApp, ok? Evite publicar publicamente, né? Escrever publicamente, porque às vezes a pessoa não tá noiva, às vezes é o sonho dela que ela não tem nenhum noivo ainda, e aí você pode gerar um desconforto, tá? Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Então, eu acho melhor vocês trabalharem essa conexão no inbox. Até para o seu concorrente também não saber quais estratégias que você utiliza, né? Porque você pode constranger, enfim, é muito importante ter isso também em mente, tá? Aqui, gente, é um exemplo, de novo, eu vou voltar lá naquele da aliança, e eu vou dar um exemplo aqui, que é quando a gente vai trabalhar a retomada, tá? Olá, meu nome é Thiago, sou sócia Maria Pia Joyce. Uso uns emojizinhos, porque eu acho que quebra o gelo, tá? Nos falamos no início do ano pelo meu outro número. Esse caso aqui, ele até trocou de número e é aqui que ele informou. Agora estamos com um volume maior de orçamentos que estão sendo retomados, por isso estou com esse novo número para conseguir gerenciar melhor todos os atendimentos que estavam em aberto. Se você ainda não tem, gente, um WhatsApp só para a empresa, providencie isso. É muito importante você ter a gestão separada, sabe? Para você utilizar o WhatsApp Business, ter a ordem lá das etiquetas, é muito legal você ter essa organização. Mas eu irei continuar como responsável pelo seu atendimento, ok? Quando você fala um ok, isso não é um call to action, isso é só uma validação, tá? Aproveita e salva esse número. Gente, isso aqui parece uma bobagem, mas olha a utilização disso. Quando você for negociar com o cliente, ele tende a não fechar o seu segmento naquele momento, você vai salvar o seu próprio número da agenda e você manda para ele do jeito que ele buscaria. Vou explicar melhor, tá? Quando esse cliente for procurar aliança de novo, ele vai lembrar que o Thiago chama Thiago? Não vai lembrar. Ele vai lembrar que a empresa chama Maria Pia? Talvez ele lembre. Mas na hora que ele for procurar esse fornecedor, na hora que ele for contratar de fato, primeira coisa que ele vai pensar, aliança. Então, como que eu salvo o contato de um fornecedor de aliança? Thiago, Alianças Maria Pia. Então, se você é assessoria, você vai colocar o seu nome, Maíra, que não sei se a Maíra está ainda, Maíra, assessora aí se você tem o seu nome ou o nome da sua empresa depois, tá? Por quê? Quando ele voltar a olhar esse segmento, a primeira coisa que ele vai fazer no WhatsApp é editar o seu segmento. É o que você vende. E aí ele, às vezes, não lembra do seu nome. Então, é uma forma dele te achar mais fácil, tudo bem? Mas aqui que está o call to action. Olha só, eu estou fazendo um processo de retomada. Isso aqui foram orçamentos de 8 meses atrás. A data original do seu casamento é 20 de novembro de 2020. Isso aqui ele fez mais ou menos em agosto. Ele não sabia se ela tinha adiado ou não. Então, ele não queria perguntar assim, mudou para qual data? Ele não queria afirmar, porque pode ser que os noivos tinham interesse em manter essa data. Então, a data original do casamento é tal. Houve alguma mudança? Ainda está olhando a aliança?
Olha só, quando eu uso olhando aliança, eu trabalho a linguagem visual. Então, eu sempre vou intercalando, eu tenho que mesclar um pouco da linguagem nas várias mensagens que eu troco com o cliente, tá? Para poder atraí-lo de alguma forma. Então, aqui, eu tenho um call to action super relevante. Ele vai responder o que ele já olhou, o que ele desistiu, que vai deixar para o ano que vem. Alguma coisa ele vai responder. É muito difícil a pessoa te deixar ali no meio do nada, né? Aqui, por exemplo, gente, é um script muito interessante, tá? De indicação. Olá, meu nome é Tiago, nos falamos no início do ano pelo meu outro número, né? Agora estamos com um volume maior de orçamentos que estão sendo retomados. Por isso, estou com esse número para lá. Mas eu irei continuar com o responsável. Espera aí, que esse aqui está igualzinho ao outro. Desculpa. Esse aqui que eu quero voltar. Tá. Esse aqui, gente, é quando a gente fez um evento. E aí eu não sei como que tá na cidade de vocês. Está acontecendo muito evento online, né? Olha o tanto de gatilho que eu usei numa única mensagem. Recebi através do evento seu interesse em orçamento. Nosso trabalho é focado em alianças. Aqui você já mostra que você é especialista em algo. Gatilho mental de especificidade. Ele é uma empresa de joias, mas ele é especializado em alianças. Quando ele usa esse gatilho de especificidade, ele acaba deixando um monte de concorrente dele que faz joia e aliança de lado, porque a pessoa fala, nossa, ele é especializado em aliança, então ele deve ter um portfólio melhor, um atendimento mais direcionado para noivos, tá? Apenas trabalhamos com ouro 18 quilates. Aqui, gente, gatilho mental de valor, tá? Porque eu valorizo aquilo que ele está fazendo, né? Ele não trabalha com ouro de baixa procedência. E vamos ter uma condição especial para fecharmos até... Aí coloca a data, gatilho mental de escassez. Aqui ele explica um pouco que o ouro está subindo, e aí ele traz o gatilho mental de oportunidade. As pessoas querem sentir que elas estão com uma oportunidade naquele momento. Ou porque as datas estão ficando escassas, que é um gatilho que a gente vai usar muito agora, né? Ou porque você tem alguma condição especial para aquele momento, tá? E aqui, de novo, aqui embaixo, a gente colocou que a gente estava com uma estratégia inédita no nosso mercado de joias. Não. Então, aqui eu uso o gatilho mental da novidade. As pessoas são sedentas por serem pioneiras, por quererem algo diferente. Às vezes, elas ficam desconfiadas se você não consegue trazer a confiança junto, tá? Mas é um processo bem interessante. Bem, gente, aqui que era a mensagem de assessoria. Tem algumas assessorias presentes aqui, e eu queria até que vocês me falassem depois o que vocês acham, porque essa aqui é um script para vocês mandarem para os assessores de vocês. Como vocês desperdiçam um relacionamento que poderia estar acontecendo com o assessor por simplesmente não fazer uma mensagem como essa. Eu estou pegando todos desse cliente agora, tá, gente? Porque só para vocês verem que tem um sentido a lógica das mensagens. Então, você aborda esse cliente. Olá, tudo bem? Cliente não, desculpa, assessor. Meu nome é Tiago, sou sócio da Maria Pia Joias. Recebemos a solicitação de orçamento para alianças do casal X e Y. Acredito ser o primeiro casal em comum com sua assessoria cerimonial e, por isso, seria uma ótima oportunidade de conhecer nosso trabalho através do feedback deles sobre o nosso atendimento e produto. Bem, estou passando para você ter o nosso contato, caso precise. Abraço, Tiago. Aí ele vai e manda o contato dele. Toda vez que esse cliente aqui faz isso, ele tem retorno. Por quê? Quando você se coloca à disposição de um assessor, talvez ele nem sabia que você existia. Talvez ele está ajudando ele a encontrar outros fornecedores e ele começa a perceber que você está muito mais preocupado, está muito mais direcionado com o segmento, entendeu? Então, é muito interessante vocês também usarem os scripts de mensagens para ter um processo. Toda vez que chegar um assessor novo, que você ainda não teve oportunidade de realizar um evento com ele, ou, gente, que acontece muito, eu vejo muitos fornecedores reclamando disso. Nossa, eu recebo muito orçamento de tal assessor, mas até hoje eu não consigo fechar. Eu não sei se é ele que acaba direcionando para outro, que acaba falando para não fechar comigo. E os fornecedores ficam nessa insegurança. Gente, se aproxime do assessor, tenta entender. Porque, às vezes, o assessor está numa posição também e nunca teve a chance de trabalhar com você. Você nunca se aproximou dele. Então, é muito difícil ele realmente querer confiar, principalmente em segmentos que vão impactar no dia, né? Da realização, da execução do trabalho dele. Então, é importante também vocês se aproximarem. E vocês conseguem fazer também cadenciamento de mensagens para se aproximar desse assessor. O mais importante é vocês se organizarem e terem isso, né, em nichos específicos para vocês trazerem para eles, tá?
Deixa eu só voltar aqui. Aqui é o programa de indicação que a gente recomenda vocês fazerem com esses clientes, então também tem como fazer script. Eu tenho muitos exemplos aqui, tá? Agora eu quero chegar na parte de sondagem. Então vamos lá, vamos voltar naquele primeiro caso que a gente mandou, hoje a gente tem alguém com o áudio ligado, viu? Vamos voltar naquele primeiro caso que a gente mandou a abordagem e você já teve lá a primeira conexão com ele. Então, como que você vai continuar, né? Você perguntou lá quais os drinks que você deseja para o cardápio, por exemplo. Aí agora que você vai entrar naquela lista de perguntas que você faz, você tem que ter uma abordagem inicial, senão o lead acha que você está nem um pouco interessado no sonho dele, no desejo dele, né? Então aqui você vai listar de fato o que você precisa. Olha, eu preciso dessas e dessas informações. E só aquilo que é absolutamente necessário para você enviar uma proposta. Não fica perguntando coisa que vai ser no outro processo de negociação. Pergunta o essencial. Ele te respondeu, você manda a proposta, tá? Então, quando você faz essa sondagem, é muito importante você tentar se tornar, é um pouco difícil isso para quem não tem isso dentro da personalidade, com quem atua e tal. Mas é muito legal você tentar fazer o papel de um conselheiro amigo, tá? Isso é muito comum. Se o fornecedor for sinestésico, ele vai ter muita facilidade de usar essa ferramenta. Já se o fornecedor for um pouco mais visual, um pouco mais falante, ele tem um pouco de dificuldade de utilizar, tá? Mas isso aqui funciona muito bem. Você se colocar como um conselheiro e não como um vendedor, sabe? Então, por exemplo, eu coloco muito isso em quase todas as minhas mensagens de negociação, de sondagem, tá? Então, eu respondo no final, eu trago esse assunto, né, de uma forma bem sutil. Por exemplo, independente se você fechar comigo, saiba que é importante você olhar esse aspecto, tá? Nesse momento que você envia a proposta ou está fazendo a sondagem, é muito importante você entregar alguma coisa para ele que ele não parou para pensar, porque ele pensa assim, nossa, que interessante, esse fornecedor realmente está interessado no que eu estou fazendo, nenhum outro me fez essa pergunta, nenhum outro fez essa consideração. Então, quando você se coloca como um conselheiro amigo, né, você também consegue gerar muita conexão com esse lead. Então, é muito legal você usar isso na sondagem ou na proposta, tá bom? Aqui é aquela outra ferramenta que eu falei que é para frasear, né, o fornecedor, o noivo, na verdade, o cliente final. Por exemplo, lá atrás a gente deu um exemplo de uma Ana que estava pedindo um orçamento de decoração, né? E ela perguntou como que você quer a decoração para a sua festa, né? Por exemplo. Aí você vai, na hora de você responder com a lista das perguntas que você precisa para poder mandar a proposta, você repete o que ela te falou, que é o parafrasear, tá? Ana, já sei que você vai se casar no dia tal, na Casa Imperial, e o casamento é para 250 pessoas, certo? Aí você pode colocar mais informações aqui, caso você tenha, tá bom? Preciso ter mais algumas informações para lhe enviar o orçamento. Gente, quando você faz isso aqui, vocês não vão acreditar, tá? Vocês acham que isso aqui, não é possível, né? Isso é muito óbvio. Será mesmo que faz tanta diferença? Quando você repete o que ela já te colocou, imediatamente o lead entende que você está conectado com a demanda dele, que você entendeu, prestou atenção. Além de você estar validando aquilo mesmo para você ter certeza que está fazendo o orçamento de maneira certa. Se você já sabe que é 250 pessoas, você não vai perguntar ali nas perguntas X, Y, Z quantas pessoas, quantos convidados são, né? Porque aí você está mostrando que você faz tudo de forma robótica. Então, você vai tirar essas perguntas dali e você vai perguntar exatamente o que faz sentido para você e qual informação você ainda não tem, tá? Outra coisa muito importante, gente, alguns segmentos é um pouco mais difícil, mas tem muitos segmentos que dá para funcionar isso aqui e as pessoas não precisam ter medo, tá? Perguntar o valor que aquele lead pretende investir. Para que você possa, por exemplo, decoração, gente, você tem um universo de possibilidades. Para que eu possa pensar num projeto melhor, mais adequado, qual valor você pretende investir nesse projeto, tá? Não tem problema perguntar. O máximo que você vai responder, que a pessoa vai te responder, é que ela não se sente confortável, é que ela não sabe, né? Às vezes tem muitas pessoas que fazem orçamento no mercado de eventos, principalmente eventos sociais, que não tem ideia de quanto que vai ficar. É comum fazer isso. Mas você pode perguntar e colocar como opcional, tá? Por exemplo, aqui, ó, valor que pretende investir na aliança. A gente coloca entre parênteses, opcional, mas facilita para eu já lhe apresentar os modelos e gramaturas possíveis. Então, você pode colocar de uma forma sutil, que é opcional. Se ela não sentir vontade, ela não vai responder. Você não vai perguntar de novo também, tá? Mas aqui, você já tem um norte, você já consegue entender se aquele lead faz sentido para você ou não, tá bom?
Bem, gente, aqui eu falei de muitas coisas, né? E eu não sei se ficou tudo muito claro para vocês. Tem outras etapas, a fase de proposta, por exemplo, que eu aconselho vocês a fazerem tudo em 1 ou 2 páginas, serem um pouco mais reduzidos nisso, porque os clientes estão hoje cada vez mais objetivos. Usar a linguagem do cliente, observar qual a emoção que está na fala do cliente, né? Se o cliente, por exemplo, gosta muito de mandar áudio, facilita muito, porque a entonação da voz dele é muito importante, tá? Quando a pessoa manda o áudio, se ela tem facilidade com áudio, de mandar, você acaba tendo mais flexibilidade de fazer isso também, em vez de mandar por escrito, começar a mandar em áudio, né? E isso revela muito a personalidade. Um sinestésico, por exemplo, ele tem um pouco mais de dificuldade de falar com muitos áudios, por exemplo, ele se perde naquilo ali, tá? Já um auditivo adora, porque ele está ouvindo a voz faz todo sentido para ele, se conecta através do seu tom de voz, então é muito importante também, tá? E aí você vai adequando o seu discurso, adequando o seu script de acordo com a necessidade que o seu cliente vai demonstrando ao longo da jornada de compra dele, tá bom? Mas aqui o mais importante, que eu acho que é a grande falha dos fornecedores, né? Eu vou voltar aqui naquele slide das fases que a gente tem. Eu posso afirmar para vocês que a grande falha que nós temos é nesse processo aqui, entre abordagem, sondagem e negociação, tá? É vocês conseguirem fazer a pessoa chegar até a fase de atendimento, que é quando você vai convidar ele para uma reunião presencial, ou pode ser online, mas é aquele momento que você vai entender um pouco mais a necessidade, ele já sabe o seu preço, já sabe o seu valor, mas você vai aprofundar nos detalhes do evento, tá? Isso é muito difícil, vocês conseguirem converter essa pessoa que você enviou proposta em um atendimento, né, que você vai ter esse tempo maior para você explicar o seu trabalho, enfim. Eu percebo que a grande dificuldade dos fornecedores está nessa fase, então por isso que eu concentrei essa 1 hora que eu tinha aqui nesse conteúdo, tá? E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou tudo claro, vocês podem mandar por aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque eu já fiquei com... Ei, Carla. Ei, querida. Tá boa? Tô joia, e você? Tô boa. No inicinho eu não tava, eu cheguei rapidinho, você viu, né? Vi. Eu tô com um congresso lá no Ouro Minas, tá uma loucura lá. Pois é, que bom que estamos voltando, né, Carla? Mas é online, né, pela plataforma. Sim, mas assim, eu acho que movimentar é imprescindível nesse momento. A gente está fazendo um evento também semana que vem. Online e uma parte presencial, mas a gente tem que movimentar o mercado, não podemos deixar a coisa paralisada, né? Mas foi ótimo, bom que eu recordei várias coisas que eu já tinha esquecido. Você que faz o processo de negociação? Corporativo, sim. Ótimo. Pois é. E a gente meu pai falava que eu vendo até avião caindo. Não, gente, quem tem esse talento nato é maravilhoso. Eu não tenho. Eu não nasci vendedora, né? Eu me tornei eu acho vender para corporativo mais fácil que vender para social. Porque você já tem os argumentos, você vai se identificando mais, né? Uhum. Com aquela... Eu acho que 2 facilidades. O corporativo já vem para a gente, geralmente, com um budget. Isso facilita muito a vida da gente, né? Sim, e quando ele não vem, a gente pergunta, ele não tem problema em responder. Sim. E outra coisa, geralmente ele não fica fazendo 100 orçamentos. Ele vai em 2, 3 agências no máximo e geralmente ele terceiriza ali para a agência toda a produção, ele não vai atrás de cada fornecedor. Somos nós que vamos intermediar com os fornecedores, né? Então, ele acho que isso facilita, né, muito. Ele quer comodidade, conforto, né? Ele está delegando, porque ele não entende de evento. Então, ele está realmente delegando uma responsabilidade que não é expertise dele, né? O grande diferencial do corporativo para o social é que o corporativo está comprando uma necessidade, né? E o social está comprando um desejo. Então, isso é muito diferente mesmo, assim. Porque quando você compra necessidade, o corporativo tem recorrência. Você deve ter empresa que você faz todo ano, por exemplo, os eventos. Então, todo ano. Tem empresa que eu já estou com ela há 17 anos. Pois é, eles não querem ter aquela trabalheira de ir atrás de fornecedor por fornecedor, eles querem ter praticidade, afinal é todo ano que eles fazem aquilo, né? Já o fornecedor
né, o noivo, ou uma bodas, ou 15 anos, ou formatura, é um dia único. Então, ele faz questão, ele quer saber quem quer se conectar com o fornecedor. Então, isso torna o nosso processo de vendas um pouco mais difícil mesmo. Com certeza. Eu acho que também muita variedade, né? Muita qualidade. Mesmo tendo variedade, tem muita gente qualificada. Então, realmente, às vezes, os clientes ficam indecisos, gosta de mais de muitos, né? E fica, tipo, decoração. Às vezes eu levo noiva em 3, 4, 5 decoradores, ela gostei de todos, e agora? É realmente difícil, né? E isso é importante porque você saber a linguagem do cliente, né, ajuda muito. Um cliente mais visual, ele costuma ser mais objetivo. Hoje a gente conversou com uma noiva que foi em 25 espaços aqui em Belo Horizonte e não gostou de nenhum. Nossa! É um problema, 25 espaços, né? E aí, finalmente, ela contratou uma assessoria, porque eu já não sabia mais o que eu fazia com ela, porque nós não somos assessoria, né? Então, assim, a gente só faz uma orientação prévia. A primeira coisa que a gente falou, você precisa de um assessor, porque se você for em 25 espaços e não gostou, tem alguma coisa errada. Tem um filtro aí para ser feito antes, né? Espaço aberto, espaço fechado, qual que é seu orçamento, né? Se você já quer com mobiliário, se imobiliário. Então, assim, se ela vai sem assessoria, ela vai, não tem lógica, né, Carla? Uma pessoa em 25 espaços não gostar de nenhum, então ela está indo no lugar errado, então preciso do assessor para eu conduzi-la nesse sentido, né? Então o corporativo, ele é muito mais profissionalizado, porque ele é muito mais exigente, então é muito mais fácil nesse sentido, né? Tem outros problemas, mas o social, ele tem o grande problema para a gente que trabalha especificamente com esse setor e que é focado nisso, né? Tem assessor que 90% do trabalho dele é evento social, é que eles são muito indecisos, eles não conhecem o mercado, não valorizam o mercado, não sabem a importância que tem, né, de ter uma boa assessoria, um bom fornecedor que esteja saudável financeiramente e tal, e acha que está numa posição que consegue determinar a jornada dele, não consegue, né, está completamente perdido, é muito difícil falar com esse tipo de cliente, é muito difícil realmente. Então, eu acho que... O negócio que você falou da conversão, eu acho assim, é muito complicado realmente. Acho que por isso que eu tendenciei a ir mais por corporativo. Porque no inicinho lá da usina, a gente tentou ter um núcleo só para atender casamentos e tudo, mas realmente, assim, às vezes a gente divulgava em portais super bacana, pagando preço caro por ano, colocando anúncio ali, e a gente concorria com todos os tipos de empresa, com todos os perfis, de tudo quanto é preço. Aí noiva chegava para a gente com 30 orçamentos, cerimonial de 2.000 até 10.000, 12.000. Aí a gente sabe, é muito complicado, muito difícil. Muito difícil. Eu acho que tem que realmente ter esse filtro que você falou, a pessoa tem que saber fazer esse filtro logo nos primeiros encontros. E outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouco, eu não sei como que é nos outros estados, né? Mas é perguntar o valor que a pessoa pretende investir. Claro, você faz isso no evento corporativo. O cliente final, ele acha que a gente está perguntando isso para poder cobrar o máximo. Não é, para você tentar entender que produto ou serviço que você vai tentar entregar para ele, né? Se você quiser voltar para a tela para você ficar maior, pode voltar. Pois é. Tá aparecendo a telinha pequena aqui? Porque tá aparecendo um tanto de carinha e é seu slide. Melhorou agora ou tá aparecendo um monte de carinha? Tá. Então, bem, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter Ninguém mais quer perguntar, gente? Tem alguns aqui que já fizeram, já participaram de algumas palestras já. Vamos ver se no chat tem alguma pergunta aqui. Obrigada a todos, Maíse, obrigada. Corporativo é mais prático e direto. 25 espaços, ai. No corporativo é mais prático porque lidamos, no meu caso, agências que falam a mesma língua e entendem exatamente isso. Eu, às vezes, também lido direto com a agência de publicidade, mas a maioria dos meus clientes é empresa diretamente que me procura. Pois é, eu acho assim, que eu vejo, Carla, e eu acho que você deve passar por isso quando você faz algum evento social. É a falta de gestão mesmo dos fornecedores, sabe? Vocês, como assessores, sabem do que eu estou falando. Às vezes, vocês pedem orçamento, tem fornecedor que responde com 24 horas, tem fornecedor que responde com uma semana. Isso faz toda a diferença. Fornecedor que você liga para ele daí 3 semanas e fala que vai mandar de novo. Esqueci, vou mandar agora, demora mais 3 semanas. Não, é horrível. E assim,
o desejo de compra das pessoas, ele está muito latente nas 4 primeiras horas. Então, se o consumidor de final, né, te pede um orçamento, óbvio que eu não estou falando que vocês têm que mandar orçamento com 4 horas não, tá, gente? Mas a curva vai começar a cair. 4 horas é o pico. Então, assim, as 4 primeiras horas, entre ele decidir comprar, né, e você mandar um orçamento, elas são importantíssimas. Se fosse possível, seria o ideal, mas a gente sabe que tem várias informações ali que precisam ser conduzidas. O que eu quero dizer é o seguinte, a cada hora que você vai distanciando dessa solicitação, menos chance você tem de fechar. Né? Vai esfriando o cliente, né? E às vezes você realmente perde oportunidade. E os tickets altos, né, que a gente está falando de evento, a gente está falando assim, de contratações superiores a R$1.000 o ticket, né? Quando eu falo ticket médio acima de R$1.000, que é uma coisa que a pessoa não vai entrar ali no celular e vai comprar, sabe? Ela não vai entrar no site e vai comprar. A gente precisa ter um pouco mais de atenção em relação a isso. Tem gente que demora demais. Tem gente que não consegue simplificar. Tem decorador que eu, né, vejo aqui que demora 15 dias para mandar uma proposta, porque ele começa a especificar, detalhar demais o projeto. Deixa isso para depois da proposta. Manda uma coisa mais, né, mais cheia e depois vai especificando. Então, assim, até isso a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Verdade. De mandar. E aquele caso que você colocou, que eu acho assim, que eu lido com muito problema, determinados tipos de fornecedor. A gente pede o orçamento e geralmente é o próprio DJ ou o próprio técnico que faz a venda. E realmente, ele, às vezes, ele não tem essa expertise da negociação, da persuasão, do convencimento, né? E fica muito difícil. Às vezes a gente fica até tentando ajudar, mas às vezes não dá, não, é complicado. É o tal do eu keep, né? Ele faz tudo. E eu sei o que é isso, porque eu já fiz essa parte. Claro, todo mundo passou por isso. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente tem que fazer o comercial e toda a gestão da empresa e também executar os eventos, é um pouco mais complicado. Então, por isso que é tão cansativo, de fato, né? E aí as pessoas, às vezes, vão fazendo a toque de caixa mesmo. E eu acho que esse momento agora da pandemia, pelo menos com os fornecedores que eu me relaciono mais, eu percebi que eles sentiram uma necessidade de olhar para isso, sabe? Bem, já que o volume diminuiu, deixa eu dar uma consertada em algumas coisas. Eu gosto de falar do WhatsApp Business, por exemplo, Carla, que é uma ferramenta gratuita e que 60% dos fornecedores não usam, 60% das empresas ainda não usam o WhatsApp Business. Ele tem 8, 9 ferramentas gratuitas lá que você consegue automatizar, criar catálogo lá dentro. As etiquetas são fantásticas. Eu uso em uma empresa as etiquetas como se fosse um CRM, entendeu? Eu não preciso de CRM. Só com as etiquetas eu consigo gerenciar. Então, tô precisando aprender, que essa aí eu não sei. Pois é, então. Eu até falei com a Joyce. Falei, Joyce, eu não vou falar de WhatsApp hoje, não. Porque as últimas que eu dei foi só sobre esse assunto. E aí, eu acho que eu estou repetitiva. Eu sabia que tinha gente aqui que já assistiu. Então, eu falei assim, deixa eu trazer um pouco da parte de negociação em si. Então, assim, toda palestra que eu faço, eu tento trazer evoluir mais naquele assunto, em alguns assuntos, entendeu? E sempre tem alguém repetido, né? Para não ficar parecendo que é o mesmo assunto e tal. Lógico. Mas foi ótimo. Pelo menos eu aprendi um tanto de coisa. Então, tá bom. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu posso disponibilizar a apresentação depois. Eu tenho uma apresentação também com as 9 ferramentas, como que configura o WhatsApp, se vocês acharem que faz sentido mandar para quem é associado e estava aqui presente, né? Porque senão não vai fazer sentido nenhum. A gente pode mandar esse material também, porque é super bacana e ajuda muito no dia a dia.